Sebastião, nasci aqui em Ibiúna, aqui no sítio mesmo, nesse lugar mesmo. E com 9 anos eu fui para Ibiúna, porque aqui no sítio não tinha, a escola só era até a 4ª série. Depois eu trabalhei, fui bancário, e com 19 anos eu, por opção mesmo, eu saí do banco e voltei para o sítio. Que diferença assim, que você sente quando você sai daqui e vai para São Paulo? Não, quando você está indo, não vê muita diferença. Eu acho interessante quando está voltando, né? Porque voltar para o sítio é muito bom. Quando você está indo, é bom também, entendeu? Porque você sabe que você vai vender sua produção, é a parte final do seu trabalho, né? Mas depois do trabalho, você voltar para casa, você vê o arzinho que vai ficando, você sentir que está chegando perto de casa, o cheiro é diferente, né? Do ar, né? Você sente que está... Então é bom voltar para o sítio. O Parque Estadual da Cantareira é uma unidade de conservação, de proteção integral. É um fragmento florestal bastante importante aqui para a região metropolitana. Abriga cerca de 97 espécies de mamíferos, mais de 200 espécies de ave e fauna. De árvores também são mais de 300 espécies que foram identificadas. Se olhar no mapa, você vê tem realmente a área urbana, a mancha urbana, São Paulo e algumas cidades em torno, região metropolitana. Em volta dela a gente vê uma mancha verde mesmo, é um cinturão verde. Uma colcha, né, que envolve tanto esse assentamento urbano que tem das ocupações, como você tem áreas cultivadas, pequenos produtores da produção de hortaliças que nós temos ao redor, os mananciais, recursos hídricos, unidades de conservação. Todos os benefícios que a natureza proporciona, que são necessários à qualidade de vida, se encontram no entorno dessa região metropolitana. Por volta de 1989, mais ou menos, houve um movimento civil muito grande nessa região, principalmente na região da Cantareira, solicitando que toda essa zona envoltória da região metropolitana fosse protegida para continuar dando condições de vida para quem mora aqui na metrópole. Pleiteou que essa área fosse transformada numa reserva da biosfera, que era uma figura de reconhecimento internacional pela Unesco. Ela foi a primeira grande reserva da biosfera de caráter e de dimensão urbana do planeta. Nós temos, acho que no planeta, mais de 500 reservas de biosfera. Regiões estratégicas nos seus valores ambientais e ecossistêmicos. São regiões que mantêm a qualidade de vida no planeta. A região metropolitana de São Paulo hoje ela tem mais de 20 milhões de habitantes e mais de 7 milhões de veículos. É um número, é quantidade mesmo, isso é um problema. Por exemplo, para o MP10, né, a Organização Mundial da Saúde recomenda para médias de 24 horas concentrações de 50 microgramas por metro cúbico. Na região metropolitana de São Paulo, praticamente todas as estações estão acima deste valor. Quando você tem menos áreas verdes, então, se a gente for pensar por metro quadrado, você tem maior ocupação de concreto, cimento, asfalto e veículos. Então, isso é um problema muito grave, porque você não tem as plantas dando um certo bloqueio para isso e você tem uma maior área emitindo. Essa vegetação do cinturão verde absorve, sequestra gás carbônico, um dos responsáveis, né, pelo efeito estufa. Funciona como grandes filtros de ar, porque as folhas, os troncos das árvores retêm particulados do ar. O cinturão verde ele foi desenhado justamente para abarcar áreas de floresta e áreas de água. Mais do que nunca, a gente começou a aprender que a conservação e a disponibilidade da água para esse contingente imenso de população, ele tem a ver com práticas de engenharia, de você construir reservatórios, de você fazer gestão dessas bacias e desses sistemas, mas mais do que tudo,
de você conservar ecossistemas, né? Ecossistemas conservados conseguem manter a água por mais tempo e com melhor qualidade numa determinada bacia. Não tem problema de falta de água. Mesmo faz o que? Faz uns 3 meses, estava muito seco, né? E nós não tivemos problema, porque tem muita mata. Então, que eu me lembro, só teve uma vez que ficou, acho que uns 7 meses, 8 meses sem chover. Mesmo assim, ainda tinha água disponível. Então, essa quantidade de água é por conta de ter mata, da natureza. Cinturão Verde, ele ameniza o que já é muito ruim na região urbana. Então hoje a gente tem problemas de provisão de água, problemas com a qualidade do ar, com o clima, enchentes, doenças se proliferando loucamente. Se não tivesse esse cinturão verde no entorno da região urbana, tudo isso seria muito pior. O Parque Ecológico do Tietê foi criado pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica do Governo do Estado de São Paulo, com o objetivo de conservar a água e minimizar as enchentes em São Paulo. Mas era da população de São Paulo ter o lazer voltado para as várzeas do rio. A partir do momento que foi implantado o sistema viário, a população perdeu esse acesso. Então é um resgate da situação original, que é o uso da várzea do rio para recreação e entretenimento, além de suprir a carência grande de São Paulo em opções saudáveis de lazer. A Reserva da Biosfera foi feita só para conservar a natureza? Não. A Reserva da Biosfera ela é diferente de um parque. Um parque, o objetivo principal dele é você conservar a natureza, permitindo uso público, ecoturismo, mas a função é conservar a natureza. Uma reserva da biosfera não é essa função exclusiva, é a função de conservar a natureza em harmonia com o desenvolvimento socioeconômico. Outros serviços ecossistêmicos precisam ser produzidos além da conservação estricto sensu, além da água, além da biodiversidade. Então a gente precisa de área para agricultura, que produza alimento, que produza hortifruti, que as pessoas possam se alimentar. A região da Reserva da Biosfera, ela foi definida inclusive para incluir as principais regiões produtoras de alimentos para a cidade de São Paulo. A agricultura é um elemento importante na prestação de serviços ecossistêmicos, não só no sentido de produção de alimento, mas ela também tem um papel relevante na questão da regulação climática, regulação dos recursos hídricos, né? Também na questão de suporte, melhorando a própria fertilidade do solo, se a técnica utilizada for a de agricultura orgânica. Preserva muito mais do que digamos assim, do que estraga. A produção convencional, na hora de preparar o solo, por exemplo, ele só se preocupa que se o trator não vai encalhar no meio da horta. Nós nós vamos olhar se a umidade está aquela ideal para você preparar. Então você tem aquela preocupação. Não fazer excesso de preparo de solo, não usa muito um filme para cobrir o canteiro exatamente para isso. Você faz um preparo de solo só e cobre com esse filme, e você faz 3 plantios, até 4 no mesmo canteiro, sem fazer um novo preparo. Então o carreador vai ficar vegetado, então se chover forte não vai dar carreamento de terra. Isso que eu falo, a questão da erosão. Isso aqui já foi aquele líquido temporal, andou abrindo aqui, tá vendo? Abriu ali, abriu aqui. Isso é erosão. Se fosse feito o canteiro desde cima até aqui embaixo, e não tivesse nenhuma barreira, que nem ali estava com milho ali aquele dia ainda que choveu forte. O estrago seria maior? Não, aí aqui teria uma valeta de pelo menos 1 metro de fundura. E o fato de você não ter nenhum tipo de... Você não usa inseticida, não usa fungicida, então fica mais equilibrado. Mas é boa demais, hein? Hoje, digamos assim que a parte financeira também, tem a produção que está boa, em relação aos funcionários também, você vê que o pessoal está contente, nós somos uma boa opção também para o pessoal que trabalha. A gente tem um mercado de trabalho potencial
muito forte no Cinturão Verde e que ele é subaproveitado. A gente chama de ecomercado de trabalho, que é o mercado da recuperação ambiental, que é o mercado de você fazer empreendimentos verdes, que é o mercado da agricultura sustentável, do turismo. Essa área do Cinturão Verde ele tem um potencial enorme para o turismo em contato com a natureza, para o ecoturismo. Essa é uma região diferente da cidade de São Paulo, então é uma região que tem muita agricultura, que produz muita água, que tem muitos sítios. Então a gente acaba começando a descobrir que nós podemos ter um desenvolvimento mais sustentável, uma coisa mais local. A criação da APA, ela não tira as pessoas daqui, ela não impede de vir novos moradores, mas ela tem um controle maior sobre a ocupação do local, né? E tentando, de todas as formas, ter o desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável na região? É o incentivo à agricultura familiar, o incentivo ao ecoturismo. Desde 2014 a gente se consolidou uma região que é o Polo de Ecoturismo de São Paulo. E antigamente aqui era o local onde as pessoas vinham para diversão, mas não a caráter de, vamos dizer, era aquele lazer básico. Ela só vinha no verão para tomar aquele banho de cachoeira. E nós mesmo, como moradores, vimos que o local era propício para fazer o que nós fazíamos de diversão, poderia gerar uma renda. É a única maneira que a gente preservar a natureza, né? Porque é uma atividade que você não precisa degradar a natureza. Na verdade, você precisa dela em pé, você precisa do Rio Limpo, que o nosso Rio Capivari é o último rio limpo da cidade de São Paulo. E essa atividade ela não tem um impacto, né, de poluição em nada. Pelo contrário, se ele não estivesse limpo, a gente não poderia fazer essas atividades. As pessoas vêm aqui justamente por essa natureza preservada. A gente vê isso como algo muito positivo, porque você usufrui de um local desse, que é o único rio limpo da cidade, e você, além de usufruir, você consegue gerar renda, né? Monitores são moradores da região que estão ganhando no final de semana, de vez que trabalhar fora, estão tirando seu sustento dessa região. E a questão do polo é essa, de incentivar mesmo os jovens, os moradores, a viver disso, né? Porque a realidade aqui ainda é muito triste, você ter que pegar um ônibus, gastar 2 horas para ir trabalhar em Santo Amaro, em Moema, e você tendo um meio de trabalho muito grande. Mas esse meio de trabalho tem que ser explorado, ele tem que ser incentivado. A gente tem muito a melhorar do ponto de vista da economia verde, do ecomercado de trabalho. Tanto para utilizar bem o território do Cinturão Verde, quando você dá uma alternativa econômica que representa a conservação do território, você começa automaticamente a afastar os mau usos que esse território pode ter. E também, e principalmente, e que eu acho que isso é um imperativo, de promover a inclusão social desse segmento da população mais excluído. Acho que isso é algo que a gente deveria investir pesadamente no campo ambiental. Quando a gente explorar melhor esse potencial, e que muitas vezes não precisa fazer muita coisa, né? Com algum trabalho de infraestrutura, com algum trabalho de capacitação, de preparo das pessoas, a gente consegue fazer essa engrenagem girar, a gente vai ter chances muito melhores de conservar o Cinturão Verde e recuperar o Cinturão Verde.